Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. É muito comum que nós pensemos sermos as únicas pessoas que sofrem certos problemas na vida, principalmente quando o negócio está bem difícil. Todavia, serve de conforto saber que as lutas que um cristão passa costumam ser lutas que muitos passam, porque tem a ver com o fato de que, pertencendo a Deus, o mundo os odeia, o diabo quer destruí-los e a própria natureza, contaminada com o pecado, termina reagindo contra a própria pessoa. Assim, Salmo 129, versículos de 1 a 4, diz a palavra do Senhor: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Nós encontramos normalmente nos Salmos duas questões. Uma é o personagem, e ele realmente vivencia lutas, angústias, problemas, são reais. São a atmosfera, o ambiente no qual o salmo é proferido profeticamente boa parte das vezes. Um outro ponto é que essa realidade dura sempre aponta para algo maior. Podemos dizer que aqui Israel como nação que aponta para Cristo Jesus. Por isso que Mateus cita Oséias dizendo que se cumpre a profecia que o profeta anunciou ao mencionar: do Egito chamei meu filho, quando ele se referia a Israel, não necessariamente a Cristo, só que Israel é uma figura de Cristo. Afinal, Israel é a nação que dará a luz ao Messias, e há uma identificação, portanto, em sua jornada com a jornada do Messias, uma jornada de angústia, de luta, de dor, coisa que nós vamos ver provavelmente amanhã, quando dermos sequência no Salmo 129. Mas podemos também falar um pouco sobre a vida pessoal do salmista, que reflete a vida da nação de Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Uma jornada difícil. O Senhor Jesus, ele vivenciou uma jornada difícil, mas nós também vivenciamos jornadas difíceis. Ele sofreu e nós sofremos. E ele, então, sentiu na pele a dor do que é viver num mundo pecador. Hebreus diz que isso o torna empático, ou seja, ele sofreu como um de nós, portanto, ele tem interesse e é poderoso para socorrer aqueles que sofrem, porque a vida é marcada por lutas. Isso nós podemos ver desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, e Deus advertiu que sofrimentos, angústias, lutas estariam presentes na jornada da vida. E, portanto, precisaríamos estar preparados, e uma vez que normalmente não nos sentimos preparados, buscar o auxílio no Senhor. E é isso que os salmistas fazem. Os salmistas clamam diante das lutas da vida. Eles imploram nas suas angústias, nas suas necessidades. E veja que ele nos deu, o Senhor, um livro cheio de orações de pessoas sofridas, de pessoas que passaram por tribulações, e orações de gratidão, porque essas mesmas pessoas que sofreram, que se angustiaram, que vivenciaram essas lutas, elas também testemunham o operar de Deus gracioso na vida delas. Portanto, nós, ao mesmo tempo, e que sentimos a empatia, porque elas sofreram como nós sofremos, e nos sentimos confortados por saber que não estamos sozinhos neste barco, nós vemos no testemunho também a graça confortadora de Deus, que se manifesta em favor do seu povo, livrando do mal. O salmista mostra que suas lutas não foram pequenas. Observem que 3 dos versículos são para falar da angústia, o primeiro, o segundo e o terceiro. Portanto, a própria quantidade de palavras destinadas a contar-nos a dor e a angústia, a luta, o sofrimento que desde a mocidade passou, mostra como aquilo foi penoso para ele, como também foi penoso para a nação de Israel, que possa dizer que na sua mocidade, ou seja, quando foi para o Egito, no seu nascedouro, ela sofreu como escrava do Egito e Deus a libertou de lá. Portanto, a vida do salmista aqui
vai se encaixando com a vida de Israel, assim como também vai anunciar o sofrimento de Jesus, que precisou, desde os seus primeiros anos de vida, fugir daqueles que queriam matá-lo, porque Herodes, logo que ele nasceu, quis matá-lo para se livrar do Messias prometido, que, pensava ele, substituiria o trono que ele ocupava. Pois bem, o sofrimento é grande, é longo, e isso faz com que a gente se sinta no lugar do salmista, porque nós vivenciamos durante muitos anos os sofrimentos da vida, nós vivenciamos muitas angústias na vida. Todavia, ainda que seja grande e é real a luta, a dor, a angústia, que deve nos fazer ansiar a vida eterna, que deve nos fazer desejar que Jesus volte logo, isso passa. E isso passa pensando no fato de que Deus é poderoso para nos socorrer no presente e passa por nos anunciar, por fazer-nos desejar essa vida eterna que nós mencionamos. De um lado, veja que no versículo 4 ele diz: mas o Senhor é justo. Ou seja, o Deus Criador é também o governador, o Senhor, o Rei de toda a criação, e Ele é justo. Ele é justo para defender a causa daqueles que são afligidos, maltratados, oprimidos. Ele é justo para julgar com justiça. E esse é o nosso conforto também aqui, porque o Senhor, ainda que pareça demorado e silencioso demais, Ele vê a aflição dos filhos dos homens. E as suas promessas são que Ele não está alheio, tanto que Ele menciona algumas vezes na sua palavra que Ele defende a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro, que são maltratados por um povo. De forma que Ele mostra que é aquele que está a guardar os mais frágeis, vulneráveis. Portanto, Ele é o Senhor que julga toda a terra. E nisso nós temos uma segurança. Ó Deus, podemos ser pequenos, podemos ser poucos, podemos ser irrisórios, podemos ser insignificantes diante da sociedade, mas o Senhor é aquele que governa. Portanto, temos a quem clamar. Temos a quem clamar. Não devemos nos sentir sozinhos. E no momento então que a aflição chega, devemos levantar nossas vozes ao Senhor. Sempre faça isso. Em vez de você apenas protestar, clame ao Senhor, coloque diante do Senhor e apresente nessa confiança: o Senhor é justo. Ele julga com justiça, Ele julga com retidão, Ele é justo, Ele sabe o que acontece. Ele não é cego para a realidade de nosso sofrimento, para aquilo que acontece na nossa vida, para aquilo que acontece no dia a dia. Ele é justo. A palavra diz que Ele dará a cada um segundo o seu proceder. Ele sabe a verdade. Portanto, primeiro isso nos conforta. Conforta porque nós temos a quem recorrer. Imagina se estivéssemos sozinhos, então iríamos recorrer quê? A homens injustos, mentirosos, enganadores. Não tem como. Então, nós precisamos de alguém perfeitamente justo, e é Ele. E o salmista diz: cortou as cordas dos ímpios, ou seja, ainda que o Senhor possa ter demorado aos nossos olhos, porque observa aquilo que fazem a nós, muitas vezes deixando que demore-se por várias razões e propósitos. Por exemplo, por amar o seu povo, Deus quer que o seu povo seja aperfeiçoado. E o sofrimento, muitas vezes, é sim a atmosfera na qual nós somos quebrantados e vamos sendo trabalhados por Deus. E isso é importantíssimo, porque uma vez que nós precisamos aprender, então o sofrimento, a dor, se torna um instrumento. E por isso muitas vezes Deus fica observando e deixando por um tempo, até que chega um momento que ele diz: não, agora já deu, basta, já sofreu, já foi ensinado, trabalhado, amadurecido, e Deus vai lá e socorre. Podemos ver isso na vida de personagens. Eu acredito que o personagem que mais nos chama a atenção e que mais se destaca diante desse propósito divino é o personagem Davi. Davi, ele passou aproximadamente 15 anos sendo moído por Saul, o rei mau, que perseguiu Davi por saber que este foi ungido para ser o substituto dele. E Davi não havia feito mal algum aos nossos olhos. O texto não descreve nada que Davi tenha feito para que Saul tenha perseguido ele. Mas temos certeza que durante esse período de 15 anos, Davi foi forjado, foi talhado, foi trabalhado
para que ele tivesse a capacidade de ser um rei que ele foi. Davi foi o maior rei de Israel. Ele lidou com uma nação inteira com firmeza, com coragem e soube conduzir o povo de Deus a Deus, tanto que foi o período em que o povo prosperou, o povo cresceu, o povo foi abençoado, o povo foi conduzido ao único Deus. E Davi se tornou o modelo, inclusive, de todos os reis subsequentes, de forma que aquele período de sofrimento serviu a um propósito, mas tem um fim. Teve um momento que Deus matou Saul. Teve um momento que Deus livrou Davi da angústia daquele homem mau que só o maltratava sem ele ter feito nada. Portanto, tem um limite. Teve para também o salmista. Cortou as cordas dos ímpios. Um momento em que Deus olhou e disse: basta, basta, não dá mais. Já foi demais. E Deus então solucionou o problema. Graciosamente atendeu à oração do aflito que não desistiu. Algo importantíssimo, trabalhar a nossa perseverança, não desistir, e não desistiu de clamar. E então Deus deu um basta, e trouxe alento, trouxe conforto, trouxe alívio, solucionou o problema graciosamente. Portanto, os salmistas nos ensinam muito a perseverar na oração, confiar na justiça divina e esperando no Senhor ser um instrumento, depois que Deus operar, para manifestar a sua glória e contar a todos como Deus poderosamente e graciosamente livra seu povo das aflições que vão surgindo na vida. Portanto, persevere. Deus tem propósitos que às vezes são difíceis de aceitar, mas sempre são bons propósitos. E continue clamando, porque Deus é bom, é justo, e é Ele que corta as cordas dos ímpios para nos livrar das amarras daqueles que nos afligem no dia a dia. Vamos orar então assim. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Colocamos a vida nas tuas mãos. Nós, Senhor Deus, dependemos de ti, precisamos de ti. E só o Senhor pode nos livrar daqueles que nos fazem mal, daqueles que manipulam, ó Deus, dominam, que nos algemam, Senhor Deus, e aqueles que nos oprimem, de forma que o teu povo, Senhor, clama a ti. Tu és justo, tu és fiel. Então ajuda-nos, Senhor. Sabemos que cumpres propósitos magníficos e nós te louvamos por isso. Mas sabemos também que há, ó Deus, um tempo, Senhor, que há um limite em que o Senhor mesmo dirá: basta, já deu, basta, Senhor Deus, o sofrimento. Para que o teu povo, Senhor Deus, encontre alento na tua graça e encontre, Senhor Deus, alegria na tua bondade, na libertação que vem das tuas bondosas mãos. Que o Senhor seja glorificado nisso também. Que o Senhor receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.